Romanos 5, de 1 a 5. Na verdade, o texto, ele vai até o verso 11, a ideia, né, a sequência vai até o verso 11. Mas eu resolvi dividir em duas partes, para ficar mais simples, mais fácil de entendermos e também de fazermos uma aplicação mais prática. E então nós vamos estudar hoje até o verso 5 de Romanos 5. Nós temos feito algo que é importante. O nosso irmão Fernando Zanin tem gravado as mensagens, ele faz uma edição das mensagens, e já há alguns domingos isso tem sido feito. Então, se você quiser entrar lá na página da nossa igreja, você vai lá em mensagens, e ali você vai ouvir as mensagens e assistir as mensagens da semana, que foram gravadas. Então, essas de Romanos, algumas, não são todas, você pode encontrar lá, e ouvir, assistir, quem sabe para rememorar e pegar a ideia da justificação, que é muito importante a gente entender esse assunto. Mas aqui diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Que Deus abençoe ricamente a sua palavra e que nós possamos entender e praticar esse texto, que é um texto glorioso e fantástico. Eu fiz aqui uma anotação do comentário da Bíblia de Genebra sobre esse texto, e eu gostaria de introduzir a mensagem lendo esse comentário, que diz assim: a transição da ira para a graça transforma tanto a posição quanto a experiência do crente. Em lugar de alienação, agora há paz. Em lugar de ficar aquém da glória de Deus por motivo do pecado, agora há esperança da glória. Em lugar de sofrimento por causa do julgamento, há agora alegria nas tribulações, por causa daquilo que Deus produz através delas. Em lugar de uma temida incerteza, há agora a certeza do amor de Deus e a alegria no Senhor. O comentário faz uma transição daquilo que Paulo disse antes com esses versículos maravilhosos. Deixa eu fazer uma recapitulação breve e rápida do que significa a doutrina da justificação à luz de Romanos capítulo 1, 2, 3 e 4. Eu vou fazer uma síntese bem rápida, para você gravar e entender o que nós pretendemos falar nessa noite. Em primeiro lugar, a justificação é um ato da graça de Deus. Deus declara justo o pecador, o ímpio. Ele não declara justo quem é justo, mas ele declara justo os pecadores, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Em segundo lugar, nós vimos que a justificação é mediante a fé em Jesus Cristo. A fé não é a causa da justificação, mas é um instrumento da justificação. É o braço estendido, a mão estendida para receber o presente de um rei. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, diz o capítulo 3, verso 21. Terceiro destaque que eu faço sobre aquilo que nós já falamos: diante disso não há motivo de nos gloriarmos,
Porque a justificação não é um ato que Deus declara a pessoa justa porque ela é justa. Ou seja, nós somos justificados e não há virtude em nós. Isso é graça. Então não há motivo de vanglória, de nos gloriarmos. Como diz o capítulo 3, verso 27. Onde está então o motivo da vanglória? Excluído. Quarto lugar, Paulo nos ensina também nesses textos anteriores que judeus e gentios são justificados da mesma forma. Não existe uma salvação de uma forma para o judeu e uma forma diferente para os gentios. Isso está dito no capítulo 3, verso 30. Visto que Deus é um só, o qual justificará, que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, o judeu, e mediante a fé, o incircunciso, o gentio. Em quinto lugar, lembrando que nós falamos semana passada, há um duplo aspecto na justificação. Um aspecto positivo, quando a justiça de Cristo é creditada na nossa conta, como ele diz no capítulo 4, verso 3 e no capítulo 4, verso 24. Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. E no verso 24 ele diz, igualmente a nós, da mesma forma, a justiça foi imputada como foi imputada em Abraão. E o aspecto negativo da justificação, que o nosso pecado, ele não foi imputado na nossa conta. Então a justiça de Cristo foi imputada a nós, e o nosso pecado não foi imputado na nossa conta, foi imputado, como nós vimos, na conta de Cristo. Capítulo 4, verso 8, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado, ou creditará pecado. Então esse é um resumo do que nós vimos sobre essa doutrina da justificação, baseada aqui no texto de Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 4. Agora Paulo ele vai introduzir algo maravilhoso. Ele vai falar sobre as consequências da justificação na vida do crente. Esse é o texto que nós lemos. E eu quero fazer um destaque, que é o destaque que o John Stott faz aqui no texto, que é a mudança do pronome, nós. Se você pegar o capítulo 1, você vai ver que Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Na segunda metade do capítulo 1, Paulo vai falar dos gentios, então o pronome vai ser eles, estão debaixo do pecado, são gentios corruptos. Depois Paulo muda outra vez e ele vai falar do pronome tu, ou você, tu que se gloria na lei, tu que julgas o outro. Depois Paulo então volta a eles falando que todos estão debaixo do pecado e não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí finalmente no final do capítulo 4 e agora no capítulo 5, Paulo fala sobre o nós, sobre a unidade do povo de Deus. Nós fomos salvos da mesma forma, fomos justificados igualmente pela fé, e todos nós desfrutamos dos resultados das bênçãos da justificação. Então há uma sequência de afirmações aqui, cujo sujeito é o nós. Nós somos, nós recebemos, nós participamos, nós que fomos justificados em Cristo Jesus. E no verso 1, Paulo faz 3 afirmações importantes, que remontam àquilo que ele disse antes. E é importante a gente frisar isso. Tendo sido, pois, justificados, ou seja, é uma realidade passada na nossa vida, algo que já aconteceu, todo crente já foi justificado, tendo sido, pois, justificados, ou na nossa versão, justificados, pois. Segunda afirmação, mediante a fé, mais uma vez, a fé como um instrumento da justificação, por meio de Jesus Cristo. Então Paulo está estabelecendo aqui mais uma vez, para deixar claro que a justificação trata-se então de algo que Deus declarou sobre as nossas vidas, que nós recebemos mediante a fé e que ela é possível por causa da justiça de Cristo que foi imputada a nós. E aí então nós entramos nos resultados da justificação, que é a nossa mensagem dessa noite. E eu quero destacar 3 resultados. O primeiro deles, paz. No verso 1,
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O segundo resultado é o acesso à graça e a firmeza nessa graça no verso 2, quando Paulo fala que nós temos acesso a esta graça, na qual estamos firmes. E o terceiro resultado é a esperança. E se você notar do verso 2 até o verso 5, o assunto vai ser esperança. A esperança da glória de Deus no verso 2, a esperança que não é ofuscada com as tribulações, por isso ele diz, nos gloriamos nas tribulações, e a esperança que não confunde ou não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, eu quero pegar essa ideia aqui, simples do texto, mas profunda e confortadora, e falar sobre esse tema, as agradáveis consequências da justificação. Eu até pensei que agradável talvez fosse uma palavra até fraca para falar, mas eu confesso que eu pensei em muitas coisas, e agradável é uma palavra agradável, uma palavra que traz alegria e conforto ao nosso coração, e por isso então eu uso essa palavra como tema desse texto, as agradáveis consequências da justificação. O objetivo da mensagem é falar sobre essas bem-aventuradas consequências da justificação e convidar a todos que se gloriem em Deus, na esperança e até mesmo nas tribulações. As agradáveis consequências da justificação. Justificados, pois, mediante a fé. Qual é a primeira? Temos paz com Deus. Esse texto, irmãos, é maravilhoso. Essa paz é maravilhosa. Notem os irmãos que nesse primeiro resultado, a primeira consequência da justificação, Paulo não diz que nós teremos a paz de Deus. Ele promete a paz de Deus lá em Filipenses, quando ele diz que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma, devemos fazer conhecidas diante de Deus as nossas orações, e a paz de Deus guardará a nossa mente, o nosso coração. Aqui ele está falando de paz com Deus. Isso faz uma diferença enorme, porque Paulo está nos ensinando aqui, irmãos, algo que ele descreveu nos capítulos anteriores e que é profundo. Nós precisamos entender duas verdades aqui com essa afirmação. A primeira delas é que os seres humanos decaídos estão em guerra contra Deus. Se você ler o capítulo 3, verso 9 até o 18, Paulo está descrevendo isso. Todos pecaram, não há quem busque a Deus, não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Todos a uma se extraviaram. O ser humano caído, decaído no seu pecado, está em guerra contra Deus. Mas não somente isso. Paulo diz que o próprio Deus está em guerra contra os seres humanos decaídos. E isso talvez seja chocante para nós, mas é o que a Bíblia diz, não só em Romanos, mas em outros textos da Bíblia. E a expressão que a Bíblia usa é que todos os seres humanos, nos seus pecados, estão debaixo da ira de Deus. Estão debaixo da ira de Deus, ou seja, por causa do nosso pecado, Deus declarou guerra contra os seres humanos. Guerra nesse sentido, a ira de Deus está sobre nós. Nós gostamos muito do Evangelho de João, capítulo 3, toda vez tem uma criança falando aqui de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, e é verdade. Mas lá no verso 36, Paulo diz que aqueles que não têm o Filho, que se mantêm rebelde contra o Filho, e essa é a nossa guerra contra Deus, o texto termina dizendo que sobre estes permanece a ira de Deus. Ou seja, Deus está em guerra contra seres humanos decaídos. E essa é a primeira
verdade que eu preciso destacar aqui: a paz é uma necessidade. Nós vivemos num mundo hoje que talvez um dos maiores anseios do mundo é a paz. A paz para cessar os conflitos lá no Oriente, os conflitos que estão nas cidades, nas zonas urbanas do nosso país, e não só na zona urbana, mas também em muitos lugares, conflitos, rebelião e oposição, guerra ideológica, guerra de partidos, guerra de poder. E todos nós ansiamos a paz. Mas a maior guerra que existe é aquela entre Deus e o homem pecador. Ela é uma necessidade, e é isso que Paulo está dizendo aqui em primeiro lugar. A segunda verdade que eu quero destacar aqui, desse primeiro ponto da paz como resultado, é que essa é uma promessa cumprida, que Deus já cumpriu. Olha o que o texto diz: temos paz com Deus. Ele não está dizendo que nós vamos ter paz com Deus. Então, o resultado da justificação de pessoas que estavam em guerra contra Deus e Deus contra elas, é que hoje essas pessoas, por serem justificadas, têm paz. Temos paz. Não se trata de uma exortação, mas de uma constatação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O teólogo R.C. Sproul, ele diz algo interessante. Ele diz assim: o ingrediente mais importante e necessário para a reconciliação é a desavença, é a alienação. Então ele quis dizer que se Deus nos reconciliou com Ele, é porque havia uma desavença. Se Deus nos reconciliou com Ele, é porque havia uma alienação. Como o texto diz, nós estávamos debaixo da ira de Deus. Então, o próprio Deus cumpriu a promessa que Ele fez, de que Ele faria a paz, de que Ele reconciliaria aqueles que estavam debaixo da ira dEle. Essa é uma promessa cumprida. E aí vem a terceira ênfase que eu quero dar no texto, quando Paulo diz: a paz por meio de Jesus Cristo. A paz veio por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a paz da reconciliação. É a paz de pessoas que estavam inimigas de Deus, alheias às promessas de Deus, debaixo da ira de Deus. E o próprio Deus, quando nos justificou em Cristo Jesus mediante a fé, Ele nos reconciliou consigo mesmo e nos deu a paz. Olha o que Isaías diz, no texto maravilhoso que fala acerca do servo sofredor, do Messias que haveria de vir. O que ele prega? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que promessa maravilhosa! Jesus é chamado na Bíblia de príncipe da paz. Ele é aquele por quem Deus fez a paz, reconciliou cada um de nós consigo mesmo. Nós que estávamos debaixo da ira, que éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados em Cristo Jesus. E a Bíblia diz algo maravilhoso, irmãos. A Bíblia diz que Jesus é tanto a nossa paz, está dito lá em Efésios, no capítulo 2, verso 14, como Jesus fez a paz, está dito em Colossenses 1, 21. Ele fez a paz através do seu sangue vertido na cruz. Olha que coisa maravilhosa. Eu gosto quando o Sproul ele diz que a doutrina da justificação não é um presente que você vai lá na árvore de Natal, pega e desembrulha e vê aquele presente. É como se fosse um presente que quando você desembrulha tem outro presente dentro. E aí você desembrulha, tem outro presente dentro. E você vai desembrulhando e tem vários e vários presentes que Deus nos concedeu. E esse é um maravilhoso. Paz. A paz da reconciliação. Eu tenho paz com Deus. Eu posso agora viver na presença dEle, sem ser consumido. Eu posso então desfrutar dessa grande bênção que a Bíblia chama de reconciliação.
Então essa paz aqui, irmãos, é a paz da reconciliação. A paz de Deus é prometida também, mas aqui é a paz com Deus, não é a paz de Deus. Segunda bênção, ou a segunda bem-aventurança dada àqueles que foram justificados, é o acesso à graça de Deus. Está dito aqui no verso 2, o apóstolo Paulo diz assim: por intermédio de quem, falando de Jesus, que não só nos reconciliou nos dando a paz, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Notem que ele diz a esta graça. E aí a pergunta que nós fazemos: que graça é esta? Essa é uma música do nosso coral, não é? Que graça é essa? Mas que graça é esta que Paulo está descrevendo aqui? Esse acesso à graça de Deus. O que significa isso? Ter acesso à graça de Deus, irmãos, é ter acesso ao próprio Deus. Hebreus, no capítulo 4, verso 15, fala acerca do trono da graça, que é o trono de Deus. Ou seja, nós, justificados em Cristo Jesus, nós temos livre acesso a Deus, à presença de Deus, ao trono da graça de Deus. A palavra acesso aqui é uma palavra muito interessante, eu até transliterei ela aqui, significa o ato de ser introduzido à presença de alguém. E isso aqui é interessante, porque a palavra acesso não dá uma ideia de que você tem um merecimento de entrar na presença de Deus, mas que você foi introduzido à presença de Deus, por essa graça em Cristo Jesus. Isso exclui todo mérito da nossa parte. Todo mérito da nossa parte. Quando Paulo usa essa palavra, ele está dizendo que nós temos livre acesso à presença de Deus, porque isso é um favor imerecido que nos é dado em Cristo Jesus. Irmãos, que coisa maravilhosa. Alguns dias, ou meses, ou anos, não lembro exatamente, eu assisti um vídeo de alguém que estava criticando os crentes. Alguns já assistiram esse vídeo também. Então a pessoa estava falando assim: vocês crentes são muito presunçosos, porque vocês pregam que nós podemos entrar na presença de Deus. E aí ele falou assim: nós somos mais humildes, porque nós pregamos que nós não entramos na presença de Deus, nós temos pessoas, santos mais abaixo, e nós podemos ir a eles, e eles nos levam até Deus. Mas é um erro, porque é uma falta de conhecimento do Evangelho, é uma falta de conhecimento da Bíblia. Você e eu podemos entrar na sala do trono, sim, e falarmos com Deus, através de Jesus Cristo, no nome dEle. Podemos glorificar a Deus na presença de Deus. Temos livre acesso a essa graça. Fomos introduzidos, não por mérito. Seria arrogância se nós falássemos que a salvação depende de nós. Seria presunção se nós falássemos que Deus nos justifica porque nós somos justos. Mas porque a justiça de Cristo é imputada a nós e nós apropriamos dela pela fé, então não é presunção, é graça, é bondade. E o escritor de Hebreus deixa isso muito claro, quando ele fala que nós temos acesso ao trono da graça. Coisa maravilhosa pensar nisso, irmãos. Você e eu podemos ir à sala do trono e falar com o Rei, e falar com o Senhor, e falar com Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus. Não precisamos de intermediários, não precisamos de mediadores, porque só existe um mediador, que é Jesus Cristo. Ora, se eu posso falar com o chefe, eu vou falar com o secretário? Se eu tenho acesso ao gabinete do presidente, isso não é uma coisa muito boa no nosso contexto hoje, né?
Mas eu posso falar, para que eu vou falar com o assessor? Falar com o assessor é mais complicado, ele pode gravar minha conversa. Eu tenho acesso ao trono de Deus, isso não é mérito, é favor, é graça. Mas esse acesso, irmãos, à luz da Bíblia, ele foi negado. E eu quero rapidamente lembrar da história. Esse acesso foi negado ao homem por um bom tempo. Se não vejamos, quando Deus criou o homem, Ele o colocou no jardim, e a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha falar com o homem e mantinha comunhão com o homem. Mas quando o homem pecou, a Bíblia diz que ele foi expulso do jardim. E a Bíblia diz lá em Gênesis 3, verso 23 e 24, que Deus colocou querubins para guardar o caminho, para que o homem não tivesse mais acesso à árvore da vida. O homem perdeu o acesso por causa do pecado. Ele foi expulso, ele foi excluído da presença de Deus. E agora todas as vezes que o homem precisava se aproximar de Deus, aliás, foi Deus quem tomou a iniciativa de vir ao encontro do homem, mas o homem precisava então ter um substituto. E essa é a grande lição da Bíblia. Ninguém podia chegar diante de Deus sem o sacrifício de um animal. E o próprio Deus estabeleceu isso. O homem foi expulso da presença de Deus. Lá no templo, primeiro no tabernáculo e depois no templo, quando Deus se manifestava no meio do povo de Israel, e o tabernáculo e o templo era uma espécie de manifestação visível da presença de Deus no meio do povo, mesmo aquele lugar ou aquele tabernáculo, que era algo confortante para o povo, porque eles olhavam e falavam assim: Deus está aqui no nosso meio. Mesmo aquele lugar que manifestava a presença de Deus, era um lugar também de separação, de exclusão. Porque lá no tabernáculo existia um lugar chamado lugar santo, e existia um lugar que chamava Santo dos Santos. Lá no Santo dos Santos havia um véu, uma cortina que separava o lugar santo, onde ficava as pias dos sacrifícios, e o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, as tábuas da lei, a vara de Arão e uma porção do maná. O que tinha no propiciatório, que era a tampa da arca? Esculpido ali, 2 querubins, que guardavam a santidade de Deus. O que era bordado na cortina do santuário, que separava o Santo dos Santos e o lugar sagrado? Querubins, que estavam ali representando exatamente o que o homem perdeu no jardim. Eles estavam guardando a santidade de Deus. Então, ainda que o templo e o tabernáculo fosse uma representação da presença de Deus no meio do povo, era um lugar de separação, era um lugar que preservava a glória de Deus, a santidade de Deus. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, e antes ele fazia uma série de sacrifícios para perdão dos seus próprios pecados, pecados do povo, e ele entrava ali uma vez por ano. Existe até uma história de que depois, com a superstição em Israel e com o desvirtuamento da palavra de Deus, alguns amarravam uma corda no calcanhar do sacerdote, porque se ele tivesse um infarto lá no Santo dos Santos, ninguém ia entrar lá de medo de morrer, puxava pelo pé. Eu não sei se é verdade, existe um comentário que diz que isso acontecia. Mas era um lugar de separação. Os querubins estavam guardando a santidade de Deus. Aí o que a Bíblia diz que aconteceu? Que Jesus Cristo, Ele veio do céu, o próprio Deus que se fez carne, e aqui como homem que foi expulso do jardim, Ele viveu aqui na terra, suou o suor humano, passou pelas fadigas humanas, morreu a morte humana, foi amaldiçoado na cruz. E quando Jesus morre na cruz, o véu do santuário se parte de cima a baixo. Onde os querubins guardavam,
onde a santidade de Deus era preservada, agora temos livre acesso. Irmãos, Cristo nos deu livre acesso à sala do trono, como diz o escritor de Hebreus no capítulo 10, verso 19. Aliás, esse texto vale a pena lermos, e eu quero rapidamente ler o texto, porque ele é importantíssimo para a nossa compreensão do que está dito aqui. Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus, então, quando Ele morre na cruz, Ele nos dá o direito, o acesso ao trono de Deus. E o direito à árvore da vida, como diz lá em Apocalipse, verso 22, capítulo 22, o verso 14. Esse acesso negado agora não existe mais para aqueles que estão justificados. E aí Paulo diz algo que eu acho fantástico aqui no texto. Ele diz que nessa graça na qual estamos firmes. A palavra firmes aqui significa permanecer, fixar. E ela traz um tom de formalidade. Então Paulo está dizendo que nós estamos firmes o quê? Nessa graça de estarmos na presença do Rei, na sala do trono. Paulo está usando uma palavra que se reveste de uma formalidade de alguém que está diante do Rei. Então ele diz, a esta graça estamos firmes. Ou seja, não é uma coisa que você vai e depois não vai mais, mas é uma coisa que diz que você como crente permanece. Todos nós permanecemos na sala do trono. Estamos ali, fala de uma promessa presente. O crente justificado tem o privilégio de viver no templo e no palácio. Este é o acesso a Deus e a nossa firmeza nele. Como diz Paulo lá em Efésios, capítulo 3, o verso 11, o verso 12, depois você leia com calma. Ou seja, Deus nos justificou em Cristo Jesus e agora nós temos livre acesso à presença de Deus e permanecemos na presença de Deus. Nada nos tira daqui, nada nos tira esse privilégio, porque Deus nos concedeu. E todos nós, justificados, temos livre acesso à presença de Deus. Temos paz com Deus, reconciliação, acesso à graça de Deus, acesso à presença de Deus, e lá permanecemos. E a terceira bênção, o terceiro resultado, bem-aventurança, é a esperança que não nos decepciona. Está dito aqui do verso 2, segunda parte, até o verso 5. Notem, os irmãos, que a palavra esperança vai aparecer três vezes aqui nesses versículos. 3 ou 4, se não me engano. E aí ele começa dizendo, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A palavra esperança na Bíblia é muito importante a gente entender. Essa palavra eupis, que é mais do que uma expectativa. A palavra esperança é uma certeza, a certeza do crente. Por isso eu não gosto muito, se a gente entender esperança cristã, daquele hino que a gente fala, a esperança que falhou. É o hino 61, né, se não me engano. Graças dou por essa vida, e a esperança que falhou. Porque a esperança do crente não falha. Só se esperança ali, o autor quis dizer expectativa, né? Eu tinha esperança que isso acontecesse na minha vida, isso aconteceu. Tudo bem, aí até eu entendo que a gente pode cantar. Mas se eu for entender esperança no sentido de esperança cristã, está errado. A esperança do crente nunca falha, nunca. A esperança, diz o escritor de Hebreus, ela é âncora da alma. Olha que figura maravilhosa. Pensa num barquinho, jogado do vento para lá e para cá, com as ondas agitadas. A esperança é a âncora. Ela faz o barco não afundar.
não sair à deriva. Esperança é a âncora, é que nos dá firmeza na vida cristã. A esperança, então, irmãos, é uma fé que olha para frente. Fé salvadora é algo que nós olhamos para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Isso é fé. Isso é o braço da fé. Esperança é a fé que olha para frente, mas naquela certeza de que aquilo que se espera, nós vamos conquistar. É esse o argumento de Paulo aqui no texto. E aí, 3 conceitos importantes sobre esperança que eu quero rapidamente falar. Em primeiro lugar, Paulo fala que essa esperança é a esperança da glória de Deus. Verso 2, a segunda parte. Por isso que eu falei que no cântico ali, né, se nós entendermos, eu vejo a glória como uma realidade concreta e presente hoje, na sua totalidade, então a gente está cantando esperando. Grande heresia, porque ninguém pode ver a glória de Deus. Nós esperamos ver a glória de Deus. No entanto, nós podemos ter essa visão da glória e da bondade de Deus, como uma manifestação da glória de Deus na nossa vida. Esperança da glória de Deus fala de algo que nós já participamos, numa certa medida, mas ainda não totalmente. É o que Stott e outros gostam de chamar do já e do ainda não das promessas de Deus. E olha que bonito isso daqui, irmãos. Se com o pecado nós fomos destituídos da glória de Deus, agora, justificados, nós nos gloriamos na glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Aquilo que era uma realidade na nossa vida como pecadores, destituídos da glória de Deus, agora nós nos gloriamos na esperança da glória, que nós numa medida já desfrutamos, porque desfrutamos da bondade, do amor e da misericórdia, mas que nós aguardamos na manifestação da vinda do Filho de Deus. Segunda verdade que eu quero destacar, e que tem a ver com esperança, é quando Paulo diz aqui no verso 3 e 4, ele diz, não somente nisso, ou não somente nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas nós nos gloriamos nas próprias tribulações. E aí é um texto interessante, não? E eu acredito que o que Paulo está dizendo aqui é que as tribulações, elas não diminuem a esperança. Elas não ofuscam a expectativa da glória de Deus. Embora elas aconteçam, elas não enfraquecem a esperança e a promessa. E aí eu quero destacar alguns pontos importantes. Nós podemos nos gloriar nas tribulações, irmãos, porque elas são o único caminho para a glória. E isso é bíblico. Ou seja, para desfrutarmos da glória de Deus, nós passamos pelo deserto das tribulações. Isso é uma necessidade que a Bíblia ensina. E é por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios 4, verso 17 até o capítulo 5, verso 2, que o leve e momentâneo peso da tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Olha que interessante, Paulo diz que o caminho do cristão é através das tribulações. Não que isso vai purgar o nosso pecado, mas esse é o caminho do Filho de Deus aqui na terra. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, nós podemos nos gloriar nas tribulações porque nós enxergamos o fim. Nós não enxergamos as tribulações como um fim em si mesmo, ou em si mesmas. Nós enxergamos o fim delas. Qual que é o fim delas? O eterno peso de glória. O comentarista diz que nós devemos enxergar as tribulações na ótica da racionalidade divina. E é exatamente isso que acontece com Cristo. Se você pegar, por exemplo, Hebreus 12, 2, você vai ver que o autor está dizendo isso. Ele diz para nós nos desembaraçarmos do peso e do pecado e olharmos firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à direita de Deus. Então, o caminho para a glória é a tribulação. Por isso nós podemos nos gloriar. Mas, em segundo lugar, Paulo diz que nós podemos nos gloriar nas tribulações se elas são as tribulações por causa de Cristo.
se elas nos identificam com Cristo. Ou seja, aqui não está falando de sofrimento, de dor, por algum problema que a gente vive aqui na terra, mas é por causa da nossa identidade com Cristo. Paulo não é masoquista. Ele não está dizendo, fique feliz quando você ficar doente. Não é isso que ele está dizendo. Ele diz, se glorie quando você for perseguido, quando você sofrer por causa do nome de Jesus na sua vida. A palavra tribulação aqui significa pressão. Tilipsis, no grego, significa você está sendo pressionado pela sua vida de justificado, por sua identidade com Cristo. A ideia então é de uma tribulação por causa do Evangelho. Então, olha que interessante, eu posso me gloriar nas tribulações, porque eu estou vendo o fim, que é a glória de Deus. Eu posso me gloriar nas tribulações, se essas tribulações têm a ver com a minha identidade com Cristo. E eu posso me gloriar nas tribulações pelos resultados que elas produzem agora. E quais os resultados que as tribulações produzem na nossa vida? Paulo diz 3 aqui: perseverança, experiência e esperança. A esperança aqui de novo. Então são as tribulações que produzem isso na nossa vida. A NVI fala de um caráter bem formado, quando ela fala da palavra experiência. Ou seja, boa vida na vida cristã não produz nada. Nada. Sossego na vida cristã não produz nada. Talvez até relaxamento. Mas as tribulações produzem. Produzem experiência, perseverança, experiência e esperança. Por isso eu posso me gloriar nas tribulações, por causa do fim delas, se elas forem por causa de Cristo, e porque elas produzem aqui hoje na minha vida perseverança, experiência e esperança. Mas eu quero terminar em terceiro lugar falando da esperança como algo que não nos decepciona. Por isso que eu digo que a esperança nunca falha. A nossa versão diz, a esperança não confunde. A NVI traduz, a esperança não nos decepciona. Aliás, eu coloquei até a tradução da NVI aqui, que eu gosto mais dessa tradução. Ele diz assim, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Eu grifei, derramou e concedeu, para mostrar que Paulo está se referindo à nossa conversão. Quando o Espírito Santo é derramado no nosso coração, todo crente justificado tem o Espírito Santo. E todo crente justificado que tem o Espírito Santo, tem um amor de Deus no seu coração. Por isso eu não preciso temer aquilo que eu espero. A esperança não é frustrante. A esperança não falha. Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado no meu coração. O Espírito Santo derramou o amor de Deus no meu coração. Coisa maravilhosa pensar nisso, irmãos. E eu gosto de Paulo. Paulo sempre inclui a Trindade, embora a palavra Trindade não esteja na Bíblia, o conceito da triunidade de Deus está presente. O Pai justificou mediante o Filho, e nós temos o amor derramado pelo Espírito. A ação do Deus Pai, Filho e Espírito Santo na justificação, na conversão, na salvação do povo de Deus. A esperança que falha, ela é frustrante. O amor de Deus derramado pelo Espírito Santo confirma o valor da nossa esperança. E se você pegar Romanos 8, Paulo vai dizer mais ou menos a mesma coisa. Quando ele vai dizer que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E é isso que ele está dizendo aqui. O Espírito Santo derramou no nosso coração o amor de Deus. Por isso eu tenho esperança. A esperança não me ilude, não me decepciona, não me confunde. Eu posso manter firme a minha certeza, que é mais do que uma expectativa, é uma convicção de que verei a glória, o eterno peso de glória. Vamos terminar? Deixa eu só lembrar os 3 pontos da minha mensagem. As agradáveis consequências da justificação, ou as bem-aventuradas consequências da justificação. Primeira, temos
paz com Deus. Essa é a paz da reconciliação. Não existe mais separação. Não existe mais inimizade. Aliás, a Bíblia diz isso, né? Nós somos reconciliados. Mais para frente, no mesmo texto, Paulo vai falar sobre isso. Que Deus morreu, Cristo prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós inimigos, pecadores. Então essa inimizade não existe mais, existe paz. Segunda consequência, ou segunda agradável consequência, é o acesso à graça de Deus e a permanência. Estamos diante de Deus, na sala do trono, podemos entrar lá em oração, em louvor, em glória, em gratidão a Deus, em intercessão, constantemente o tempo todo, porque estamos diante do Rei, por intermédio de Jesus. E aí o escritor de Hebreus até ele diz, né, temos ousadia, intrepidez. E terceiro, a esperança que não nos decepciona. Nem aplica. Eu falo que essas mensagens não precisa nem aplicar, porque o texto já é uma demonstração clara daquilo que Deus fez, mas eu gosto de resumir isso de uma forma mais prática para nós. Primeira aplicação: se você já foi justificado, você tem paz. Agora glorifique a Deus por esse acesso livre que você tem ao trono da graça por meio de Jesus Cristo. Segunda aplicação: não desanime frente às tribulações, elas pré-anunciam o eterno peso de glória. E terceiro, desfrute do amor de Deus e viva uma vida cheia do Espírito Santo. E que Deus nos abençoe, irmãos.